Bom, então nesse momento dou sequência à introdução do Art Nouveau, então é importante voltar na primeira aula, na primeira explicação para compreendermos o sentido dessas obras arquitetônicas e de interiores que veremos agora. Já podemos ver como que aqui, por exemplo, nessa fachada, nesse portão, nessa obra de, inclusive de ferragens, né, nessa obra artística integrada com a arquitetura, temos aqueles elementos relacionados com a natureza, com os animais, com os vegetais e agora vamos ter um pouquinho mais de informações. Então, certamente, uma das obras de arte e de arquitetura, claro, né, fundamentais do Art Nouveau, como é descrita em diversas literaturas, né, em diversos livros de história da arte, de história da arquitetura, é o famoso Hotel Tassel, né, do Victor Horta. Então, o Victor Horta é um dos grandes nomes do movimento Art Nouveau para a arquitetura, especialmente, né? Então, assim como o Barroco, o Art Nouveau busca a integração da obra de arte total, né? Aquela ideia de que a pintura se funde com a escultura, se funde com os ambientes, com os interiores, dando até aquela ideia de falsa perspectiva, né, de projeções perspécticas, né, tão característica de certos períodos do Barroco e artistas, mas o Art Nouveau nós já podemos perceber algumas características interessantes aqui. Por esse ângulo, por essa fotografia do Hotel Tassel, nós podemos observar o desenho dos guarda-corpos das escadas. Podemos observar o desenho das paredes, as ornamentações nas paredes, podemos ver o mosaico no piso, né, os desenhos de piso e os próprios revestimentos, assim como a própria coluna, né, de estrutura metálica, ela remete a uma árvore com galhos, né, que vão se abrindo. E é importante dizer, né, que aqui nós já não temos mais aquelas citações históricas, por exemplo, do ecletismo. Poderia ser aqui um capitel coríntio, um capitel dórico, um capitel jônico, mas não. O que nós temos aqui é claramente uma coluna com uma estrutura metálica, ou seja, moderna, contemporânea de sua época, com esses elementos vegetais, os elementos florais. Né? E tudo se harmoniza, tudo se integra. Podemos ver que está tudo ali combinando e dialogando dentro de um esquema maior. Então, esse esquema maior é justamente a mão do arquiteto, a mão do designer, que irá não só projetar o edifício, mas é o arquiteto que pensa em todos os detalhes, ele acaba desenhando todos os detalhes. Então é muito comum ver no Art Nouveau como que, ah, em muitos aspectos, o mesmo arquiteto, o mesmo escritório, ele projeta desde o do edifício em si, da fachada até os seus interiores, incluindo objetos utilitários e até mesmo maçanetas, né? São feitas e pensadas pelo próprio escritório. Né? Então isso é bastante interessante, observarmos que tem um pensamento único, né? Contínuo, que liga todos esses detalhes, né? Desde os acabamentos até ali a obra de arte total, né? O edifício é a obra de arte completa, né? Então vemos aqui, né, os próprios elementos aqui de piso, né, de mosaicos, as pinturas parietais, né, nas pinturas de parede, os elementos de ferragem, né? Então já começamos a imaginar que, assim como o ecletismo, o movimento Art Nouveau ele é um movimento que não é barato, ele não é acessível a camadas mais populares. Isso vai ser importante para, inclusive, a fundação de um movimento modernista, porque um dos fundamentos do modernismo, do funcionalismo na arquitetura, era justamente proporcionar uma arquitetura mais acessível, né, mais social nesse sentido, onde trabalhadores poderiam adquirir uma boa arquitetura e um bom design, mas com preços acessíveis dentro dos seus padrões, né? E o Art Nouveau não, né? O Art Nouveau, de certa forma, ele é um movimento elitista, né? Ele é um movimento para aqueles que têm dinheiro, né? Que possam pagar, né? Que poderiam pagar
por essa quantidade de luxo, de requinte, né, porque tem vários profissionais envolvidos, né, e profissionais bons, né, mãos boas e extremamente habilidosos, né, o que não significa que não houvessem obras Art Nouveau que fossem mais populares, né, porque o próprio estilo foi se popularizando, né, mas claro, sem todo esse requinte de ornamentos, né. Então, uma das características, né, conforme eu havia dito na introdução, né, na primeira parte, é a ideia da arquitetura em metal, a arquitetura em metal, a estrutura metálica associada com o vidro, né? Vamos lembrar que é a época da Torre Eiffel, né? Então, quer dizer, a estrutura metálica ela está presente como elemento estrutural e como elemento estético. Então, tem uma busca pela beleza da arquitetura em metal e do convívio entre esses materiais, bem como a artesania, a produção de vitrais, os profissionais dos vitrais continuam sendo valorizados no Art Nouveau. E se observarmos essa cadeira, né, da Casa Tassel, nós vamos observar que a própria cadeira ela tem ali referências à pena de pavão, mas se olharmos com mais atenção, ela acaba nos remetendo a formas que lembram uma borboleta, uma mariposa, um inseto, né? Ou algum outro animal, né? Existe uma forma zoomórfica ali, né? Ou seja, parece que tem dois olhos, né? Propriamente, parece que a cadeira ela é uma asa de borboleta também, quer dizer, o mobiliário Art Nouveau, assim como a arquitetura, sempre remetem, né, buscam remeter a esses elementos ornamentais, né, a esses elementos do mundo vegetal e animal. Aqui temos o Jardim de Inverno, né, do Hotel Van Itteveld, né, que temos, por exemplo, as cidades polo, né, nós temos Bruxelas, Paris, né, são cidades que irão popularizar o Art Nouveau de forma extremamente importante, né? E uma característica da estrutura metálica junto com o vidro é essa leveza clara e evidente, né? A presença da luz dentro do edifício, que se torna óbvia, né? Mas de uma arquitetura requintada, de interiores requintados e extremamente leves visualmente. Então, a estrutura metálica traz todos esses sentidos, além de uma fina ornamentação, né? Há esse glamour, né, da arquitetura Art Nouveau, de algo como se fosse uma filigrana, uma joia. Você habita, né, a arquitetura é uma própria joia, né, uma filigrana. E isso fica evidente quando vemos, por exemplo, as galerias Lafayette, né, Paris Haussmann, em Paris, né, onde Ferdinand Chanute, né, aprendiz de Georges Chedane, né, projetou a cúpula neobizantina de 43 metros de altura. A inauguração dela foi em 1912. Já podemos ver que aqui nas galerias Lafayette, em Paris, né, que é um desses destinos mais famosos, né, para os turistas, é um edifício eclético, né, mas ele já tem os elementos, dentro do ecletismo, vários elementos já associados com Art Nouveau, com as práticas do Art Nouveau, especialmente aqui nos vitrais. Né, vemos aqui nos vitrais essa delicadeza, né, quer dizer, essa filigrana de detalhes, de cores, feitos pelos melhores profissionais da época, né? Então podemos ver, né, essa qualidade, essas filigranas aqui de metal e vidro produzidas pelos melhores profissionais da época, né? Então fica também claro, evidente a beleza proporcionada por essa fusão completa, né, da obra de arte com a arquitetura, com o espaço, né, quer dizer, assim como também não só o barroco, a catedral gótica, né, a catedral gótica traz todo esse sentido de uma integração completa, onde a arquitetura seria a arte maior, e dentro da arquitetura vem as artes plásticas, o vitral, as esculturas, né, tudo vem acompanhando e vem dialogando. Então aqui temos mais detalhes, mais fotografias, onde podemos observar não só ali uma visão geral das lojas, né, dos espaços ali do shopping, né, inclusive com um tipo
mirante, né, interno, né, uma passarela interna onde o turista pode aproveitar melhor, né, mas também os detalhes dos estuques, os detalhes dos vitrais que remetem não só a elementos medievalistas, mas também de outras épocas, como o próprio certos barroquismos aqui característicos do movimento eclético. Lembrando que é o que? Ainda estamos na Belle Époque de Paris, da Paris que veio ali da Paris de Haussmann, da ópera Garnier, quer dizer, o ecletismo ainda está em voga nesse período, mas em pouco tempo, em poucos anos, a arquitetura modernista, funcionalista irá discutir esses temas aqui, né? Irá combater justamente essa quantidade de ornamentação. Outro arquiteto fundamental é o Hector Guimard, né? Cujo escritório também produzia uma série de edículas, edifícios, né? Peças de design, obras de arte, enfim. Aqui temos o Castelo Béranger, né? Em Paris, Béranger, né? Em Paris. E, claro, como não ficar admirado, né, com as formas do Art Nouveau integradas com todos os espaços e pensar na qualidade desses profissionais que produziram tudo isso, né? Hoje em dia, se formos analisar friamente, é, é muito difícil, muito complicado encontrar profissionais que façam trabalhos assim refinados, né? São trabalhos artísticos de escultor praticamente. Mas é importante lembrarmos que nessa época do ecletismo, essa divisão do trabalho era muito mais frequente e haviam mais artesãos, haviam mais profissionais, carpinteiros, marceneiros, né? Ferreiros, serralheiros, né? Como falamos hoje, especializados e com domínio técnico para a produção de obras como essa, né? Mas, voltando àquela questão importante do Arts and Crafts e do Art Nouveau, é necessário alguém que vá desenhar, que vá conceber esse desenho, né, para outros executarem, né? Então, muitas vezes temos aí essa ideia dessa cabeça, né, desse chefe intelectual que irá conduzir as formas fundamentais do movimento, né? Aqui vemos também na fachada, né, do próprio Castelo Béranger, né, a, há também aquela ideia de integração e de diversidade de materiais. Podemos ver ali fachada com a pedra, revestimento de pedra, ao lado do tijolo, ao lado da estrutura metálica, que tem vidro, né, com mais elementos ornamentais, com mais elementos de ferragem. Né. Podemos ver, por exemplo, esses balcões, que bem aqui acima onde estou apontando, né, nós vemos as curvas do Art Nouveau como se fossem cipós, né, que vão fazendo aquelas mísolas, aquelas mãos francesas, né, os próprios detalhes também dessas janelas que vão criando também esses elementos vegetais ornamentais por todo o conjunto, né, por todo o edifício, né, como os próprios detalhes abaixo, assim como obras escultóricas de relevos, né, de estuques. E claro, não poderia deixar de comentar o famoso edifício La Virotte, em Paris, que é um dos ícones do Art Nouveau e que deixa muito claro toda essa questão da qualidade dos acabamentos, dos materiais, da mão de obra especializada com artistas e artesãos que teriam, né, essa capacidade de produzir essas verdadeiras joias do Art Nouveau. Né? E claro, vemos também como que no próprio edifício as formas orgânicas que remetem a animais, a insetos, elas são aparentes, elas são evidentes. A própria porta se assemelha a um inseto com ali suas presas, suas garras. Né? Nós podemos fazer uma analogia justamente com isso, né? Apesar de não ser, claro, uma figuração direta, né? Uma figuração aparente. Mas todos esses elementos são de fundamentais importância, né? Lembrando que o prédio como um todo ele é pensado como uma obra de arte total. Temos ali a própria tipografia, a assinatura do arquiteto, também é importante lembrar que fica registrada na fachada do edifício, e sendo assim, é um dos destinos para quem quer conhecer de perto o Art Nouveau francês e
um ícone mundial, né, o edifício Lavirotte. E chegamos nas grandes obras, né, que tornaram o Hector Guimard famoso e conhecido no mundo inteiro, né? As próprias edículas, né, as edículas do metrô de Paris, do Metropolitan. Então, uma das coisas primeiras, né, que vamos observar é essas formas orgânicas, a própria cobertura de vidro e a forma como a estrutura foi criada lembra asas de animais, asas de inseto, né, a asa da libélula, por exemplo, é, as colunas, né, quer dizer, a própria estrutura que irá sustentar, ela remete a uma árvore, né, a uma árvore que tem raízes e ao mesmo tempo parecem que são patas de animais. A própria tipografia, né, a escrita aqui, o Metropolitan, já é uma típica tipografia do período Art Nouveau. Né, por dentro, né, nós temos esses acabamentos com pinturas que também remetem àqueles elementos florais, vegetais que vimos lá no Alphonse Mucha, né, no Mucha. Ou seja, temos aqui, né, as diversas características do Art Nouveau concentradas em alguns pequenos edifícios. Então, esses edifícios são famosos, são icônicos, porque justamente eles acabam concentrando em apenas uma única obra praticamente todas as características desse movimento. Né? Então, por isso que eles são importantíssimos e merecem, né, claro, aquela preservação bem atenta. Né? Vemos aqui os detalhes, né, como eu havia dito. Parece, quer dizer, a base dos pilares, as bases das colunas parecem raízes que vão entrando para dentro da terra, ou patas de animais. Vemos ali brotos, né, parece que tem brotos vegetais que vão saindo da edificação. Né? Então, são muitos detalhes que precisam ser observados para compreendermos como que o papel do design se torna cada vez mais fundamental. Né? Quer dizer, não é apenas um trabalho de um operário mediano, né, comum, não. Quer dizer, é preciso realmente, como afirmam esses pensadores e artistas do Art Nouveau, né, e do Arts and Crafts, realmente precisa uma série de conhecimentos para que isso seja levado para uma aplicação industrial, né? Ou mesmo que isso seja feito sob medida, somente para aquele lugar, vários desses desenhos podem, né, têm a potência de serem replicados para uma indústria de massa, né, uma indústria maior. Né? Então, isso também é bem interessante frisarmos. Então, é muito importante vermos como que estudar a história da arte, a história da arquitetura, ela necessita de certos cuidados. Um desses cuidados é a integração entre as artes. Né? Entender que aquilo que nós estamos vendo na pintura, nos cartazes, na propaganda, né? Até mesmo nos rótulos das cervejas da época, né? Que são Art Nouveau também, nós vemos como que os desenhos, né, das mulheres, né, dos cabelos das mulheres, eles se integram com as propostas arquitetônicas. Tá tudo conversando, né? Existe uma comunhão. Então, para uma análise, para uma apreciação melhor desses períodos históricos, é preciso analisar a cultura de uma forma geral. Né? Assim, é claro que o Art Nouveau não tem uma música Art Nouveau, não tem uma literatura, poesia Art Nouveau. Né? Assim como o Barroco, né? O Barroco vai ter tudo isso, vai ter pintura, escultura, poesia, né? Literatura, arquitetura, mobiliário, enfim, o Barroco vai ter praticamente tudo, né? Música e tal. Mas o Art Nouveau, ele fica limitado ali às artes gráficas, à arquitetura, né? Que já é muita coisa, né? A pintura, a escultura e tal. Mas é importante detectar todas essas familiaridades, né? Todas esses encontros das linguagens, né? Aqui, por exemplo, olha que interessante esse contraste da entrada da estação Louvre, né? Ali ao lado do Louvre, né? E atrás nós temos a fachada barroca do Louvre. Então, quer dizer, nós temos aqui um encontro interessantíssimo entre as épocas, né? Então, quer dizer, ao fundo ali o próprio Museu do Louvre, né? O Barroco,
E aqui um detalhe também da iluminação das entradas, né, das edículas do metrô, que parecem, né, conforme eu aponto aqui, parecem a cabeça, sei lá, de um louva-a-Deus, de um inseto, não é? É super interessante, ao mesmo tempo que também ela se parece uma árvore, né, que vai se projetando com a sua copa para o alto, ou então um cipó, e muitas vezes até elementos alienígenas, né, como concebemos nos dias de hoje. Que inclusive, né, vale citar que não é difícil encontrarmos aí nos filmes de ficção científica, de alienígenas, as referências ao Art Nouveau, né? Porque o Art Nouveau tem essas formas orgânicas que lembram muito aqueles conceitos do Alien, né? Daquele famoso pintor austríaco, né? O Giger, né? Suíço, austríaco, não me lembro muito bem, que fez os desenhos, né? A concepção do Alien, né? Uma coisa biotecnológica. Então o Art Nouveau ele não para por aqui, ele continua inspirando gerações de artistas até os dias de hoje, né? E se repararmos aqui também no guarda-corpo da entrada do metrô, parecem carapaças de, né, exoesqueletos aqui de besouros, né, de outros animais aí, de besouros, escaravelhos, né? Mariposas, enfim, outros animais relacionados, né? Aqui já a estação Colonel Fabien, né? E desenhada, né, claro, tudo isso por Hector Guimard, onde podemos observar aqui com mais detalhes esses elementos do guarda-corpo que são extremamente ornamentados, né? Lembram até alguns escudos barrocos, né? Há uma certa familiaridade, mas, claro, sem precedentes, né, dentro aí da história da arte e do design, né? Então podemos ver aqui inclusive os detalhes de como que os elementos aqui de metal vão vão conversando com a própria pedra, né, com outros materiais que estão agregados ao edifício. Aqui outro detalhe dos elementos de iluminação, e que também remetem, né? Parecem que são olhos de animais ali, né? Que estão observando, parece que é um louva-a-Deus também, às vezes temos essa impressão, né? Bem interessante, né? Uma flor nascendo, né? Uma flor desabrochando, ou seja, as leituras vão acontecendo, mas tudo nesse sentido orgânico, né? Quer dizer, aquela ausência de linhas retas é evidente, né? O Art Nouveau parece que tem horror à linha reta, tá? Porém, né, toda regra tem uma exceção, né? Existe um arquiteto, né, por exemplo, o Macintosh. O Macintosh ele é um arquiteto, um designer desse período, né, considerado Art Nouveau, que produz já obras com linhas retas, né, que se assemelham inclusive ali a um que vem mais para frente, que é o Art Deco, né? Bom, outras obras de Hector Guimard. Vamos observar essas fachadas, né, que veremos agora e comparar com aquele famoso arquiteto catalão, né, gente? O Gaudí, Antoni Gaudí, tão famoso. Não tenho tempo para falar do Gaudí. O Gaudí por si só é um movimento, né? Porque é impressionante o trabalho de uma única pessoa, né? E a diversidade e o nível, né, de imaginação que uma pessoa consegue atingir, né? Um grande gênio aí da história da arte, da arquitetura, né? O Gaudí, Antoni Gaudí, principalmente as obras, né, de Barcelona, né, claro, e vemos, né, a Casa Batlló, né, entre outros monumentos, né, já feitos pelo Gaudí, né, o Parque Güell, a Sagrada Família, né, e vamos ver as fachadas do Hector Guimard. As fachadas do Hector Guimard, elas estão de acordo com aquilo que vimos na Paris de Haussmann, né, com todas aquelas regras, né, do plano diretor da cidade, do volume, da escala, das cores, da quantidade de níveis, né? Enfim, esses edifícios de Hector Guimard seguem aquela Paris de Haussmann, né, ali a partir de 1850, mas já são fachadas mais diversificadas em curvas, que se adequam ao espírito Art Nouveau, principalmente também elementos de ferragem, né, os balcões, as sacadas, ali as varandas, né, nós podemos perceber que vários desses elementos
já participam, né? Dentro, por exemplo, de alguns museus, existem ambientes completamente reconstruídos, né? Por exemplo, no Museu d'Orsay, em Paris, no Petit Palais também, em Paris, existem esses ambientes reconstruídos, né? E podemos ver o fino trabalho em madeira, o acabamento precioso e a integração com outros objetos, como por exemplo cerâmicas, os lustres, não é? Então a integração do vidro com a madeira, com a própria edificação e como que uma coisa vai complementando a outra. Parece que os armários vão se comunicando, né? Veremos até, inclusive, outras obras mais complexas, como veremos agora, né? Ah, aqui, por exemplo, né, a cama, né, de Tony Selmersheim, né, vemos como que a cama ela tem a sua configuração também dentro desse design, com temas orgânicos, linhas orgânicas. Observem as cadeiras ali ao lado, né? Os pés das cadeiras parecem também que são galhos, cipós, vegetais. A própria forma como o lençol foi arrumado na cama, né? Parece que ele está ali um pouco desorganizado, mas não, é intencional, né? E também a própria estampa que está ali no lençol, com aqueles temas florais, são justamente aquilo que vimos na primeira aula de introdução, né, do Arts and Crafts, né? Quer dizer, tudo está conversando. Então é bem interessante, né? O próprio detalhe do lustre na parede com essas flores, né? Tulipas, enfim, são detalhes que, quando observamos a, os, as obras de design de decoração de interiores, é, ficaremos horas, né, observando. Alguns elementos também, alguns nomes importantes, por exemplo, os mobiliários de Carlo Bugatti. Tem referências ao Antigo Egito, a elementos que também podem falar das civilizações ancestrais, coisas lá da Babilônia, né, da Suméria, do Egito, né, ou voltar também na Grécia, né, na Roma, isso também não tem problema, né, mas o Art Nouveau, ele realmente ele pode se apresentar de forma bastante expressiva e original, com-se também fazendo citações históricas, no caso aqui também da escrivaninha cobra, né, da cadeira escrivaninha cobra. E o óbvio, né, o trabalho requintado de acabamento, de machetaria, não é? De incrustações de pedras, né? Enfim, podemos perceber que não são obras baratas, né? São obras caras, são verdadeiras joias do design, né? E se tem uma obra de interior que possa ilustrar muito bem essa integração completa das artes, a arte, né, a arquitetura, o design de interiores, os acabamentos, os revestimentos, as técnicas e os materiais, a cerâmica, o vidro, a madeira, a pedra, é nessa obra, né, do Alexander, né, Alexandre Carpentier, né, que é esse madeiramento de sala de 1901, que está no Museu d'Orsay, né, também em Paris, com um ambiente ali completamente montado, né, reconstituído, e, claro, percebemos aí o detalhamento, né, do trabalho, né, da talha em madeira, ou seja, um trabalho completamente refinado, né, e observamos como que esses elementos, esses madeiramentos que vemos aqui na parede, eles vão subindo e vão encontrando com o próprio teto, né, com o próprio forro, eles vão criando as molduras dentro do ambiente, dentro da ideia das formas orgânicas, como se fosse uma natureza que estivesse dominando aquele cenário arquitetônico, né? Bom, eu fico por aqui, espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima. Até!